Programa Inspiração. Patrocínio Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade. É tão bom estar com você mais uma vez aqui na sua TV Grão-Pará, em mais um programa Inspiração Mulher. Gente, hoje o nosso convidado é o paraense Dr. Pedro Maranhão. Ele é psiquiatra da infância e adolescência, formado pelo Instituto de Psiquiatria da USP e atualmente é professor da Unifamais. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre depressão ao longo da vida. Doutor, eu quero lhe agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite. Sei da sua agenda como docente, que é apertada e tem mais o consultório. Obrigada por ter vindo falar de um assunto que hoje a gente precisa discutir tanto, não é, doutor? Obrigada pela presença. Verdade, Zerusa. Bom, obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E é sempre uma satisfação ficar falando, né, sobre depressão, transtornos depressivos, né, que a gente sabe que hoje em dia está muito em voga, né? Tanto na mídia quanto no nosso dia a dia, de maneira geral. De uma forma muito triste, a gente tem visto muitos casos, inclusive de suicídio. A gente sabe que quando chega nessa fase final de suicídio, já se agravou muito o caso, né, doutor? De cada paciente é um paciente, cada pessoa tem um histórico de vida, de problema, não é? Sim. Mas, doutor, vamos começar assim, primeiro falando. Os sintomas, às vezes, a gente pensa, o senhor é especialista em psiquiatria da infância e adolescência. Então, vamos começar por isso. Imagina que nos dias de hoje, com tanto tablet, com tantos jogos, se os pais imaginam que as crianças podem ter depressão? Isso é uma pergunta muito importante, né, Jerusa? Porque antigamente, hoje em dia até um pouco menos, né? Mas se pensava muito numa ideia de tipo, nossa, criança, adolescente só tem que estudar, entre aspas, né? Só tem que estudar, só tem que cumprir com as obrigações dentro de casa, né? Não tem nenhuma preocupação, né? Então, por que vai ficar deprimido? Por que realmente vai surgir o transtorno? Hoje em dia, apesar da gente saber, né, que o transtorno depressivo em si, ele geralmente, pelas prevalências, ele surge por volta do início da idade adulta, né? No final da adolescência, início da idade adulta, por volta dos 18, 20 anos de idade, né? Mas, na verdade, qualquer faixa etária está sujeito a evoluir para um transtorno depressivo, porque hoje em dia a gente sabe que a origem do transtorno ele é multifatorial, ou seja, tem tanto uma herdabilidade genética, tem tanto condições relacionadas a aspectos cognitivos da pessoa, de como a pessoa ela lida frente a frustrações e determinados ambientes estressores que acabam contribuindo para isso. E aí, durante a adolescência, durante a infância, existem estressores e que acabam contribuindo para esse quebra-cabeça acabar surgindo essa sintomatologia. Doutor, estressores, o âmbito familiar para essa criança e adolescente é muito importante, né? Se ele não tem aquele acolhimento, aquela segurança familiar, já é um agente estressor forte, não é? Com certeza. Eu costumo dizer, né, baseado em algumas teorias, principalmente relacionada à terapia do esquema, que é uma terapia cognitiva específica relacionada a vínculos familiares e a esquemas cognitivos que a pessoa ela vai criando ao longo da vida e o seu jeito de lidar com determinadas situações. E cada um nasce, né, cada criança ela nasce com necessidades básicas, seja necessidades de suprir necessidades financeiras, seja de limites claros, né, que os pais precisam realmente dar para essas crianças, mas ao mesmo tempo uma necessidade afetiva muito grande. E se alguma dessas necessidades ela fica desbalanceada, ou exemplos, né, pais que são permissivos demais e acabam, digamos assim, fornecendo de tudo em termos financeiros ou em termos de recursos para essa criança, mas menos recursos afetivos, acaba também contribuindo para que sejam crianças mais medrosas ou que tenham uma menor capacidade de lidar com frustrações ou lidar com sentimentos dos outros ou de si próprios e acaba aumentando o risco, sim, dela evoluir para sintomas depressivos, né? Assim como também outras condições, como, por exemplo, crianças que têm pais que são rígidos demais ou que são críticos demais, que faz com que a criança ela absorva muito desse criticismo e acabe retraia. Exatamente. E acabe meio que vendo o mundo como por uma
como se fosse uma lente negra, né? Onde tudo realmente que ela faz é ruim, tudo que ela faz não presta, ou que ela sempre tem que dar o melhor, e quando ela imagina que ela quer dar o melhor, digamos assim, X, e ela consegue um melhor X a menos 2, ela acha que não é suficiente. Isso acaba também aumentando o risco dela evoluir com sintomas depressivos. Agora, falando assim no ambiente também estressor, é estressor também para os pais hoje em dia, com tantos afazeres, né, e muitos ficam ausentes, darem conta de dar toda essa atenção afetiva para as crianças e para os adolescentes. O senhor, como psiquiatra que acompanha, né, no seu dia a dia, qual esse meio termo de acompanhar o comportamento saudável? Qual seria, como observar se essa criança e esse adolescente, eles estão dentro de um patamar saudável? Como observar? Isso é uma coisa interessante no sentido que primeiro a gente tem que entender que não existe uma receita de bolo. E o que é uma necessidade para mim, Pedro, pode ser uma necessidade completamente diferente ou numa intensidade completamente diferente para a Jerusa ou para outra pessoa, e falando de criança é do mesmo jeito. Então a orientação que eu sempre falo para os pais é que a gente vai precisar personalizar o nosso cuidado de acordo com os filhos. Não adianta a gente pensar que eu criei o meu filho mais velho de um jeito e é dessa mesma forma que eu vou criar o filho mais novo, porque a gente sabe que a personalidade das crianças, elas são diferentes e elas estão sendo moldadas. E às vezes o que é necessário para um pode ser completamente necessário para o outro, né? E ao mesmo tempo o que não é para o outro é completamente. E aí fazendo com que realmente a gente precise ter esse equilíbrio e entender que o fato de dar certo para um não significa que vai dar certo para outro. A gente precisa personalizar o nosso cuidado com cada um. O diálogo, então, entre a família, entre as pessoas que compõem a família, a convivência do dia a dia, eu acho que é muito importante. Então, já percebeu, doutor? Eu gosto de dizer que eu sempre estou enganada, porque a gente sempre erra, né? Já percebeu que os adolescentes, geralmente quando a criança entra na fase da adolescência, pela divergência de gostos, de faixa etária, enfim, já tem aquelas divergências, aí eles se isolam muito. E muitos pais, tipo assim, ele está isolado, deixa ele para lá, deixa ela para lá, eu não vou me aborrecer com ele, é um aborrecente. Isso aí cria uma barreira muito grande, não é? Demais, demais. E é muito importante que a gente também consiga diferenciar o que é um isolamento comum da adolescência, que de fato às vezes não é um isolamento. É porque na fase de desenvolvimento da adolescência, os interesses eles mudam. E, ou seja, o que era muito voltado para dentro de casa, ou seja, o contato com meu pai, o brincar com meu pai, o brincar com a minha mãe, ou chamar o meu irmãozinho mais novo, né, para brincar, muda um pouco. Sim, eu já vou começar a querer ter a sensação de pertencimento a um grupo, a me voltar mais para os meus colegas da mesma idade, que têm um interesse mais em comum. E que muitas vezes os pais interpretam isso como isolamento. Eles estão isolados de mim. Eles não estão isolados necessariamente, eles estão interagindo com outras pessoas. É importante que os pais entendam isso e consigam acolher essa demanda dos filhos e entendam esse novo mundo deles, porque aí eles vão começar novamente a se perceber acolhidos dentro de casa. E isso acaba contribuindo para que não tenha mais essa barreira ou consiga minimizar, que é meio que natural ao longo desse processo. Doutor, para eu não esquecer, e eu acho que esse é o nosso maior serviço dentro do programa de hoje, porque como o assunto é muito abrangente, como identificar o senhor no seu dia a dia, no consultório? Como que os pais podem identificar, vamos começar pela criança, sintomas gritantes de que aquela criança está com depressão? Geralmente, quando a gente fala de transtorno depressivo, né, de maneira geral, ele é caracterizado por alguns sintomas específicos. Basicamente, a gente precisa pensar, uma pessoa deprimida, né, ela vai apresentar um humor deprimido, um humor entristecido, ou perda do interesse para atividades ou tarefas que ela gosta bastante, associado com pelo menos mais 4 sintomas, que pode ser tanto questão relacionada à alteração de sono, seja de maior sonolência ao longo do dia ou insônia, alteração de apetite, ou seja, pessoas que começam a comer demais ou que acabam comendo de menos e ocorre uma variação muito grande de peso ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, perda de concentração nas atividades, sentimentos, né, que ela pode expressar ou demonstrar isso de alguma forma, de culpa, de inutilidade, e aí associado a isso pode vir pensamentos, né, de morte ou até mesmo tentativas de suicídio nos casos mais graves, né? Então, esse é basicamente, de maneira bem grosseira, é o geralzão de um transtorno depressivo. E para todas as personalidades e todas as faixas etárias. Exatamente. Só que o que acontece? Qual é o interessante disso, né?
de acordo com a faixa etária, esses sintomas eles vão se demonstrar de uma maneira diferente, ou seja, em crianças, né, geralmente elas estão ainda começando a reconhecer emoções, começando a entender o sentimento delas mesmas e das outras pessoas. Então, não estou dizendo que não é possível, mas não é tão esperado, dependendo da faixa etária da criança, dela falar, nossa, eu me sinto inútil, nossa, eu me sinto entristecida. Ela vai demonstrar isso. Como? São crianças que geralmente vão permanecer mais irritadas do que, às vezes, mais entristecidas. Ou, às vezes, são aquelas crianças que qualquer coisa está chorando, mais do que uma crise, entre aspas, de birra que acontece quando ela é contrariada. Mas, sim, parece que não tem motivo e, geralmente, ela começa a ter choros, assim, de maneira excessiva e recorrentes. São crianças que começam a ter, realmente, uma menor... Parece que gostava muito de brincar de bola, gostava muito de brincar com determinados assuntos e, de repente, ela começou a restringir um pouco mais as vontades dela e os interesses dela por determinadas atividades. São crianças que, às vezes, no brincar com os outros, elas ficam sempre sendo mais pessimistas ou achando que elas não conseguem fazer as coisas, que elas não vão dar conta de fazer alguma atividade escolar ou alguma atividade que seja demandada, e ao mesmo tempo, muitas vezes elas também podem demonstrar isso na base do desenho, ou seja, geralmente são aquelas crianças que tinham hábito, crianças que têm um gosto por pintar, né? Tem o hábito de pintar desenhos coloridos, desenhos animados, e quando vê, parece que o desenho está voltado para uma coisa mais mórbida, uma coisa realmente mais entristecida. Então isso, e novamente, quando a gente fala de transtorno depressivo, é uma quebra, é uma mudança do padrão de comportamento. No adolescente também, tudo que você falou, a mesma coisa, né? Exatamente. Só que como o adolescente ele já começa a ter maior ciência de si mesmo, uma consciência de individualidade maior do que uma criança, ele vai conseguir expressar isso um pouco mais próximo e de maneira mais clara, como no adulto, né? De sintomas de tristeza, de sintomas realmente de culpa, essa dificuldade de concentração para as coisas, essa alteração de sono, de apetite, que na criança a gente vai observar mais. Não que ela não vai verbalizar, mas a gente vai conseguir perceber mais pela mudança de comportamento. Nossa, são muitos fatores, porque aí envolve o fator familiar, financeiro, social. Exatamente. Todas as pessoas, os indivíduos, eles estão cercados por multifatores, como você falou. Doutor, o papo tá ótimo. A gente vai para um breve intervalo, gente, e volta rapidinho, tá? E eu continuo conversando com o Dr. Pedro Maranhão. É rápido. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Foi rapidinho o intervalo comercial. Antes de continuar conversando com o psiquiatra Dr. Pedro Maranhão, eu quero apresentar para você este suplemento alimentar incrível, gente. Eu tenho que compartilhar com você. É o anti-estresse e energético da Nutri-Life. Por que, Jerusa, você está tão encantada com esse suplemento? É porque eu já estou tomando. Aprovei e, gente, eu garanto que você vai se sentir super bem. Esse suplemento, gente, não é medicamento, é um suplemento alimentar. Ele tem 2 tipos de substâncias. Tem as substâncias que são calmantes, como, por exemplo, passiflora, mulungu e melissa. Elas auxiliam nos sintomas de estresse, fadiga e também da depressão. Ao mesmo tempo, as substâncias energéticas também estão contidas nesse suplemento, como catuaba, guaraná e ginseng. Elas te dão muito mais energia e vigor no dia a dia. A combinação dessas substâncias calmantes e energéticas formam esse suplemento alimentar perfeito para o seu dia a dia. A gente sabe que a correria do dia a dia, a gente precisa não ter estresse e ao mesmo tempo ter energia para dar conta de tudo. Quer saber quanto custa? Apenas R$ 99,90. Isso mesmo, você pode pedir diretamente para mim, tá, gente? Deixa eu terminar o programa, você já fala comigo. O telefone é
9994 1230. Eu vou repetir, é o WhatsApp, você também pode ligar. 99994 1212. Tá aí no vídeo, tá, gente? Você parcela em até 2 vezes sem juros nos cartões de crédito. A gente entrega em toda a região metropolitana de Belém, aí na sua casa ou local de trabalho. Fala comigo, daqui a pouquinho eu explico muito mais para você, tá bom? E a gente continua aqui. Doutor, obrigada até pela paciência de me esperar fazer o meu merchan. Imagina. Doutor, um assunto tão sério como esse, eu tô amando as informações, porque ainda parece um pouco tabu, apesar da gente saber dos números crescentes da depressão. A gente estava falando semana passada aqui com uma outra psicóloga, ela falou da mudança de comportamento dos trabalhadores nos locais de trabalho, quanto o papel dos patrões é importante observar. Eu já penso que na atual circunstância, todos nós temos o papel de observar quem está à nossa volta com comportamento, como você falou, destoante, diferente do que aquela pessoa tinha, né? Na fase adulta, na fase também de que a pessoa está um pouco, já está, por exemplo, já está na melhor idade, também é comum a depressão, não é? Sim. Hoje em dia, né, pelos dados da OMS, a depressão, o transtorno depressivo, né, ele é uma das doenças mais incapacitantes, né, que a gente tem no mundo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que realmente o prejuízo funcional, né, e social é muito grande, né? E isso, obviamente, vai também percorrendo todas as faixas etárias, né? E o que a gente sabe hoje em dia pelos estudos é que, em média, né, de 50% a 70% dos casos, né, de quadros depressivos, eles estão envolvidos com algum tipo de estressor, estresse. Né? E, obviamente, que o ambiente de trabalho ele acaba contribuindo para isso. Não que ele vai ser o causador, né? Porque, como a gente já falou aqui no início, né? A depressão ela é um transtorno multifatorial. Então, existe uma maior predisposição em algumas pessoas, seja por uma questão genética, seja por aspectos cognitivos do próprio indivíduo, mas a gente sabe que o ambiente e o estresse realmente do dia a dia pode contribuir. Doutor, a gente sabe que muita gente mascara os sentimentos, os sintomas até. Tem gente que começa, como o senhor falou, deixou de comer, está sem apetite nenhum, pela vida, enfim, todos os sentidos, não tem mais nem vontade de viver e começa a esconder dos familiares, dos amigos. Tem as recusas de ir aos locais, mas começa a esconder, mascarar. E quando vê, o quadro já se agravou. O que dizer para essa pessoa que há solução, que ela tem que buscar ajuda o quanto antes? O que a gente pode fazer por essa pessoa? Muitas vezes a gente vai precisar também encontrar tanto fatores de risco, que são aquelas situações que estão agravando essa condição, e também fatores de proteção, ou seja, buscar realmente mapear a rede familiar dessa pessoa ou os interesses que ela tem e tentar partir por esses interesses e os ganhos que ela tem dela iniciar um processo de tratamento. E às vezes também, em muitos casos, inicia o que a gente chama, né, da própria psicoeducação, da pessoa entender aquilo que ela está passando, e muitas vezes essa recusa ao tratamento vem por conta do próprio sentimento, né, do sintoma de culpa, dela se sentir realmente culpada, dela achar que ela é culpada por aquilo que ela está fazendo e acabar realmente se sentindo envergonhada. Então, quanto mais ela se retrai, mais ela realmente acaba meio que piorando e agravando o seu quadro. E se a gente consegue também acessar e falar abertamente sobre isso, tem uma maior chance dela conseguir realmente aderir e buscar ajuda. Tem muita gente que eu conheci casos de pessoas que não foram buscar ajuda com medo de tomarem antidepressivos. Vou ficar dependente de tarja preta, vou ter vergonha de dizer que estou dependente de um tarja preta, não é possível. Já conheci casos assim. O senhor já viu casos assim também, doutor? Isso ainda é uma falácia muito grande, né, que acontece no nosso dia a dia, porque muitas vezes eles associam condições psiquiátricas com remédios tarja preta, que viciam, que causam dependência, enfim. Só que hoje em dia a gente sabe, né, falando especificamente de depressão, né, claro, o tratamento da depressão, assim como as causas elas são multifatoriais, o tratamento da depressão ela precisa também envolver fatores múltiplos, né? E cada pessoa é um ser individual, vai receber um tratamento adequado, doutor? Exatamente. E dependendo da intensidade dos sintomas, não necessariamente o tratamento ele precisa ser um tratamento medicamentoso.
né? Existem outras estratégias quando a gente fala de depressão leve, né, depressão que tem uma intensidade menor, né, de técnicas, né, seja um acompanhamento psicoterápico, seja um acompanhamento, né, voltado, né, para a terapia cognitivo-comportamental, ou a terapia de ativação comportamental, onde vai lidar com cognições que a gente chama de distorcidas, que é muito comum de pacientes que estão em um quadro de depressão, fazendo com que eles consigam perceber essas cognições e consigam lidar com elas. E ao longo desse processo psicoterápico, eles vão conseguir se fortalecer e acabar flexibilizando um pouco mais esse pensamento e, por conseguinte, o comportamento que acaba também retraindo muito e acaba só reforçando esses sintomas depressivos. Isso falando de depressão leve. Quando a gente fala de depressão moderada a grave, o que a gente tem mais de evidência realmente é o tratamento combinado, ou seja, tanto o tratamento psicoterápico como o tratamento farmacológico. E quando a gente fala tratamento farmacológico, os antidepressivos, que é uma classe que hoje em dia eu já nem gosto muito de falar esse nome, porque a gente sabe que muitos desses remédios não tratam somente depressão, mas eles não são tarja preta, eles não causam uma questão de dependência em si, como a pessoa imagina, né? Mas a gente sabe que o tratamento de quadros depressivos moderados a grave, ele vai ter basicamente duas fases, uma fase aguda, seja de tratamento farmacológico ou tratamento psicoterápico, onde a gente vai titular a dose do remédio ou vai introduzir um acompanhamento psicoterápico com mudanças de hábito de vida, que isso também é muito importante, seja uma dieta balanceada, seja a questão de prática de atividades físicas ou reduzir atividades que acabam só estressando cada vez mais ou só reforçando esses sintomas depressivos. E depois disso, que a gente passa para essa fase de aguda de tratamento, que a gente consegue remitir ou reduzir o máximo possível os sintomas, a gente entra numa fase de manutenção, onde a gente mantém esse tratamento durante um tempo, em média em torno de 6 meses até mais ou menos em torno de 1 ano, isso falando de primeiro episódio depressivo. Certo. Né? Para depois a gente repensar sobre a necessidade da medicação, sobre algum ajuste ou flexibilização no tratamento. E depende de como a pessoa vai respondendo ao tratamento, de repente daqui a pouco tirou até a parte medicamentosa, Exatamente. Não é, doutor? Exatamente. E prevenção, doutor, ainda dá tempo da gente falar, fora, eu acho que nunca vou ter depressão, mas a pessoa pensa, né? Estou imune a isso. Uhum. Mas no dia a dia tão conturbado que a gente vive, o que o senhor aconselharia uma prevenção geral? O senhor falou atividade, alimentação. O que mais a gente tem hoje de evidência, né, para prevenção de sintomas depressivos ou um quadro depressivo em si é mudança de hábitos de vida, ou seja, são aquelas pessoas que têm um maior sedentarismo ou que não se cuidam, seja da saúde física, seja da saúde mental propriamente dito, né? Quando eu falo de cuidar da saúde mental é ter momentos de lazer, seja sozinho, seja com pessoas com que a gente gosta, perceber que não é só o trabalho ou que não é só, digamos assim, atividades que são mais estressantes para a gente, que a gente precisa ter um momento realmente para a gente conseguir realmente desafogar e desacelerar mesmo. Isso também faz parte do tratamento e até de uma maneira de prevenção. Uma faxina mental, né? Exatamente. A gente percebe pela sua fala que em tudo tem que haver o equilíbrio. Exatamente. Porque a gente percebe tantos quadros de pessoas que só trabalham por conta de preocupação com os boletos, né, doutor? A gente sabe que hoje em dia é bem complicado isso. Mas o ideal seria que, claro, o ideal nem sempre é o que a gente consegue, mas o nosso objetivo aqui é a gente tentar chegar próximo disso, de que a gente consiga ter um equilíbrio na nossa vida. E quando eu falo equilíbrio, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida amorosa, seja na nossa vida familiar, para que a gente consiga só absorver aquilo que nos faça bem. Né? Porque se a gente absorve muitas coisas que acabam só aumentando a nossa sobrecarga de estresse, a nossa sobrecarga de cobrança, aumenta muito o risco realmente de um momento a gente chegar acima da nossa capacidade de resiliência e aí a gente acaba realmente adoecendo. Eu adorei isso que você acabou de concluir, não deixar transbordar, nada transbordar, nada que está fazendo mal dentro, não é, doutor? Exatamente. Doutor, me corrija, por favor, que eu posso estar falando besteira. Imagina, tá tudo, eu concordo assim embaixo, e é basicamente isso. Não é? Eu falo na linguagem popular porque, nossa, doutor, a gente vê tanta gente por aí passando mal e oprimida e guardando e não consegue, aí você deu uma dica maravilhosa, não guarda o que te faz mal, né? Não alimenta o que está te fazendo mal, porque vai estourar. Exatamente. Vai transbordar. Exatamente. Nossa, doutor, eu quero agradecer mais uma vez. Eu quero te convidar para voltar outras vezes ao programa. Claro que eu vou respeitar a tua agenda, mas o papo com você foi tão bom
que de repente a gente pode fazer um recorte depois do assunto específico, porque é muito amplo. Legal. E aí a gente volta a conversar. Obrigada por ter vindo. As suas redes sociais, doutor, a gente vai colocar na tela, mas pode falar, por favor? Eu tenho o Instagram, né, que é psiquiatra.pedromaranhão, né? Lá, eventualmente, eu posto algumas coisas relacionadas principalmente à psiquiatria da infância e adolescência, mas outros aspectos da psiquiatria também, né? E eu fico à disposição sempre, foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada, doutor. Vai voltar outras vezes, tá? E antes de encerrar, eu quero reforçar, gente, só vou reforçar o número para você falar diretamente comigo agora após o programa. Anote, por favor, esse WhatsApp, é 99994 1212, para você adquirir agora o seu anti-estresse energético da Nutri-Life, tá bom? Fala comigo que eu te passo todas as informações. Obrigada pela audiência. Olha, a gente vai encerrar aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Compartilha muito. Você assiste esse programa na íntegra, em 2 canais do YouTube. No canal da TV Grão Pará, maravilhosa TV Grão Pará. Obrigada, direção, a todos os funcionários que compõem a TV, colaboradores, que compõem a TV Grão Pará. E o meu canal no YouTube, por favor, corre e se inscreve. Inspiração Mulher. Você acompanha toda a entrevista, compartilha muito com os amigos. Tem gente que está precisando dessas dicas, tá bom? Fiquem com Deus, saúde, paz, alegria. Tchau! Programa Inspiração. Patrocínio Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade.